Olá, paz do Senhor, tudo bem? Seguimos com o nosso estudo sobre consagração. Estamos aqui aprendendo com o livro de Daniel. Estamos no capítulo 9 de Daniel, né? E vamos receber mais uma direção de Deus aqui para as nossas vidas, né? Estamos aqui no capítulo 9, vamos ler o capítulo 6, o versículo 4, diz assim, ó: E orei ao Senhor meu Deus e confessei e disse: Senhor, Deus, grande e tremendo, que guardas o conserto e a misericórdia para os que te temem e guardam os teus mandamentos. Aqui, né, no versículo anterior, versículo 3, fala que Daniel estava em jejum, né, estava ali em pano de saco, que é um sinal de humilhação, né, usando pano de saco, que é sinal de humilhação, roupa, né, de pano de saco, estava ali em oração, estava rogando ao Senhor, clamando ao Senhor. E aqui nós vemos a importância, né, de se consagrar. Mais uma vez, né? Daniel entendeu que a importância da oração, e ele não chegou ali para fazer aquela oração de qualquer maneira, né? Ele se consagrou, né? Ou seja, ele se separou, ele entendeu a importância, né, do jejum, ele entendia que não era só falar, né? Precisava de algo mais, né? O que é algo mais? É uma sinceridade, né? Porque muitas vezes você pode falar, mas se não houver sinceridade, de nada adianta, né? Então, houve uma sinceridade, houve um esforço de Daniel ao fazer aquela oração. Então, aqui nós vemos que Daniel dá um modelo também aqui de oração, como, né, ele primeiro começa engrandecendo ao Senhor, reconhecendo quem Deus é. Ele entende e confessa que Deus é um Deus forte, né? É um Deus que é misericordioso e que guarda o conserto, ou seja, Deus é um Deus que é fiel, né, à sua palavra. Deus é um Deus que é fiel à sua palavra. Então, aqui no versículo 4, né, Daniel já começa falando isso e chama a minha atenção aqui, né, que ele fala crendo que vai receber a resposta. Então, quando você chegar diante de Deus, pare de chegar com dúvidas, né? Comece a lançar diante do Senhor, seja sincero diante de Deus, né? E não aceite chegar diante de Deus para ver se vai dar certo, né? Para ver se vai acontecer. Não, você está diante do Deus que é todo poderoso, né? Então se achegue a Ele com confiança de que Ele está te ouvindo e Ele vai te responder, né, da melhor maneira possível, né? Então ele estava ali aberto para falar ao Senhor, mas também estava aberto para ouvir, para entender qual era a direção de Deus. Então esteja aberto a entender qual é a direção de Deus. Aqui no versículo 5 diz assim, ó: pecamos e cometemos iniquidades e procedemos impiamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Isso aqui chamou a minha atenção, porque Daniel, nós vemos aqui pela história que Daniel era um homem de Deus, né? Era um homem que era muito usado pelo Senhor, mas no momento de confessar os pecados, Daniel não falou: o meu povo pecou. Daniel falou: nós pecamos, né? Então aqui fica uma lição para nós. Ele reconheceu, apesar de eu ser um homem de Deus, eu sou falho, eu também erro, né? Eu também estou sujeito ao erro. Então, eu também já errei, né? E eu confesso ao Senhor como nós pecamos, né? Então, Daniel não ficou querendo colocar o erro só nos outros. Ele entendeu também que ele também errava, né? Então não seja aquela pessoa que procura o tempo todo a estar acusando o outro, a falar que o outro é quem está errado, né? Se isentando da sua responsabilidade também no problema, né? Então é importante chegarmos diante do Senhor e confessarmos, né, os nossos pecados, confessarmos que pecamos sim contra Ele, para que possamos desfrutar de uma vez por todas do perdão de Deus, né? Então, você precisa confessar, né? Você precisa dizer ao Senhor aquilo, o mal que você fez a si mesmo. Ele sabe, Ele viu, mas quando você confessa, quando você abre o seu coração na presença de Deus, você está dizendo: Senhor, eu quero me livrar disso, né? Eu não aceito mais isso, eu quero deixar isso, né?
Então é importante, né, essa parte da oração. Outra coisa que chama a minha atenção nessa fala de Daniel é que ele diz assim: pecamos e cometemos iniquidade. Então aqui nós vemos que ele poderia falar só nós pecamos, porque a iniquidade é um pecado, né? Já expliquei o que era a pessoa, né, que está cometendo a iniquidade, é aquela pessoa que conhece a palavra, conhece o que é certo, mas mesmo assim ela trata como se não fosse nada, ela não dá valor à palavra, ela não dá valor a nada, e ela faz porque ela quer fazer mesmo, é o iníquo, né? É a iniquidade, né? E isso aqui é muito interessante, porque ele separou o pecado de iniquidade, né? Então, tem coisas que você fez que foi consciente, pecado consciente, pecado que foi inconsciente, você fez e nem percebeu. Então é necessário você chegar diante do Senhor e dizer: meu Deus, me perdoa por aquilo que eu fiz consciente e por aquilo que eu não fiz, que eu fiz e que foi inconsciente, eu não percebi, mas o Senhor viu. Então me mostra, abre os meus olhos para que eu possa enxergar e entender que aquilo ali é um erro. Para quê? Para que eu não continue fazendo achando que é certo. Amém? Então eu achei isso aqui muito interessante. Então ele fala assim: procedemos o quê? Impiamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Irmãos, eu quero lhe dizer hoje, olha, muitas vezes a pessoa ela nem saiu da igreja, ela está na igreja, ela ouve a palavra, ela congrega, ela faz tudo o que faz numa igreja, mas ela está afastada do Senhor, né? O corpo está ali, mas o espírito está distante, né? A alma está gritando pelas coisas do mundo. E isso aqui é muito sério. Eu quero lhe dizer hoje que Deus está de braços abertos, aguardando a sua volta, aguardando o seu retorno, né? Muitas vezes a pessoa está dentro da igreja, mas ela está afastada, né? Olha, Deus quer que você alinhe o seu relacionamento com Ele hoje. Olha, Deus está te dando mais uma oportunidade de alinhar o seu relacionamento com Ele. Isso aqui é muito sério, né? Ele está à sua espera, Ele está no aguardo do seu retorno, né? Porque você sabe qual o caminho de volta. Você sabe qual é o caminho de volta. É o se humilhar diante de Deus e reconhecer que você está afastado, né? E reconhecer que você já não dá mais o seu melhor. E reconhecer que você precisa da ajuda e da força do Espírito Santo do Senhor. É necessário, porque se você não reconhece, não vai ter mudança, né? Isso aqui é muito sério, né? Deus está aguardando um retorno, né? Da simplicidade, né? Da humildade, do coração inclinado a aprender, do coração inclinado a ouvir e a obedecer, né? Do coração que rejeita o orgulho, né? O eu sei demais. Não, irmãos, todos os dias nós temos algo a aprender com quem? Com Deus. E Ele está pronto a ensinar, né? E aí, no versículo 6 ainda diz assim, ó: e não demos ouvidos aos teus servos e profetas, os profetas que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes, nossos pais, como também todo o povo da terra. Isso aqui chama a minha atenção, porque está dizendo que os profetas falaram e eles não deram ouvidos, né? Rejeitaram a instrução, e hoje não é diferente. Hoje o pastor fala, um amigo está falando, um vizinho está falando, né? A mãe está falando, um irmão está falando, a irmã está falando, e muitas vezes a pessoa está rejeitando. Por quê? Porque o que Deus está mandando a pessoa fazer vai trazer, a princípio, né, uma dor, porque ela não quer largar aquilo. Olha, deixa eu lhe dizer uma coisa: é melhor você ouvir a verdade, né, que talvez você não queira ouvir, mas que é necessário e vai produzir o seu crescimento, o seu desenvolvimento, do que você ficar agarrado a uma mentira que está confortável, te deixando confortável, acomodado, e que vai te fazer estacionar, que vai te fazer ficar paralisado, tanto no pecado, né, quanto em todas as áreas da sua vida. Isso aqui é muito sério, né? Não se apegue a uma mentira, né? Não se apegue a desejos e pensamentos contrários à palavra, porque a palavra de Deus é verdadeira.
e ela vai produzir frutos duradouros em sua vida. Enquanto isso que você está querendo se apegar e você sabe que não está de acordo com a palavra de Deus, vai produzir morte espiritual, vai produzir uma paralisação em todas as áreas da sua vida. Deus não te chamou para isso, né? Esse aqui é o nosso devocional de hoje. Eu vou dividir, né? Provavelmente eu divido esse capítulo aqui em 2 vídeos, né? Esse é o primeiro, do capítulo 9. Talvez eu traga aqui a parte 2 desse capítulo, né? Eu acredito que eu vou trazer para não ficar muito longo, né? Mas esse é o nosso devocional de hoje, né? Eles não deram ouvido e por isso estavam ali enfrentando ali o cativeiro, né? Estavam cativos, né? E isso aqui é muito interessante e muito importante. É preciso que voltemos, né, ao início, né, no que diz respeito a ouvir ao Senhor, estar disposto a obedecer, né? Então, a desobediência daquele povo fez com que eles estivessem cativos, aprisionados. A desobediência faz isso também conosco hoje, né? A desobediência é como se fosse uma corda ou uma corrente de ferro. Ela amarra a pessoa ali naquela situação. Ela faz a pessoa ficar amarrada, sem forças, atada, né? Isso aqui é muito sério. Deus te chamou para a liberdade, tá bom? Foi para a liberdade que Cristo te libertou. Então obedeça a palavra de Deus, porque Deus tem vida para você e vida em abundância. Amém? Esse é o nosso devocional de hoje, né? Se você não é inscrito aqui no canal, faça a sua inscrição, ative o sininho, compartilhe, né, essa mensagem, compartilhe esse canal para que outras pessoas conheçam, né, esse espaço onde nós estamos aprendendo com a palavra de Deus, né? Onde muitas vezes você não vai ouvir o que você quer, mas eu tenho certeza que você vai ouvir o que você precisa, né? Porque o Senhor é o Deus que trata, né, a ferida. O Senhor é o Deus que segura na mão e ajuda a levantar, né? Então isso tudo é pela palavra dele, tá bom? Então compartilhe essa mensagem, né? Deixa aqui o seu joinha se ela falou ao seu coração e não se esqueça de se inscrever no canal para que você possa receber as outras mensagens que eu vou colocar aqui, tá bom? Que Deus te abençoe e te dê um dia abençoado, um dia de vitórias, né? No nome de Jesus, tá bom? Que Deus te abençoe e te dê forças para fazer o que é necessário ser feito. Amém? Até a próxima.